Vamos dar início ao culto. Gostaria de vos convidar para ficar sobre seus pés. Te convidar a fazer a sua oração juntamente comigo nesta noite. Soberano Deus e eterno Pai, Deus amado, santo e maravilhoso, neste momento, Senhor, queremos te agradecer por esta rica oportunidade a qual o Senhor nos concede, Pai. Desde já queremos te pedir perdão por palavras, por pensamentos, por tudo, Senhor, que nós tenhamos feito que não tem te agradado, Senhor. Espírito Santo, nós queremos te convidar nesta noite. Fica à vontade. Fala conosco, ministra aos nossos corações. Fala poderosamente ao nosso respeito e não te cala, Senhor. Usa, Senhor, cada instrumento que vai subir aqui, Senhor, para trazer uma palavra, para trazer uma saudação, por intermédio dos louvores que vão ser entoados a Ti. Fala conosco, Senhor. Se porventura no nosso meio, Senhor, há alguém triste, Senhor, que ele venha sair desse lugar alegre. Se há alguém, Senhor, que já perdeu até as esperanças, meu Pai, que nesta noite a sua esperança seja aumentada, que nesta noite a sua fé seja aumentada, meu Pai, no nome santo de Jesus. Senhor, traz em paz os nossos irmãos que estão a caminho, Senhor, que juntamente nós possamos, Senhor, cultuar a Ti, que juntamente nós possamos fazer assim como Pedro e João, quando eles estavam ali, Senhor, subindo, Senhor, ao cenáculo para orar. Pai, no nome de Jesus, que nesta noite, Senhor, nós possamos contemplar sinais, prodígios e maravilhas, Pai. No nome santo de Jesus, fala conosco, usa, Senhor, que vai estar ministrando a palavra nesta noite, usa, Senhor, que vai estar entoando os louvores, Pai, que por intermédio dos louvores, Senhor, os corações possam ser quebrados, aquebrantados, que nesta noite, Senhor, o Senhor encontre em nosso meio um coração contrito e aquebrantado, Pai, porque a Tua palavra diz que o Senhor não resiste a um coração contrito e aquebrantado, e que nesta noite, Senhor, o Senhor derrame da Tua glória, o Senhor derrame da Tua graça, do Teu poder, do Teu amor sobre as nossas vidas, meu Pai. Ser com as nossas crianças que vão estar ali na salinha, Senhor, abençoa elas, abre o entendimento delas, usa também a professora que vai estar instruindo as nossas crianças, Senhor, com graça, com autoridade, meu Pai, no nome santo de Jesus, abençoa este bairro, abençoa, Senhor, esta vizinhança, Senhor, aonde o som desse microfone chegar, meu Pai, que se houver alguém que esteja, Senhor, opresso, Senhor, oprimido, Senhor, que todos os demônios de opressão sejam neutralizados na autoridade que há no Teu nome, Pai. No nome santo de Jesus, que tudo que se levantou contra o culto desta noite, que desde já nós damos uma ordem e cancelamos, que os planos deles sejam frustrados, Pai, e que o Teu plano seja estabelecido sobre as nossas vidas neste lugar. Por isso nós te convidamos, toma o início, o meio e o fim deste culto, e que tudo que venha acontecer, Senhor, venha ser para a honra e a glória do Teu santo e maravilhoso nome. Se a igreja crê assim, glorifica, exalta, bendiz o nome do Senhor e liga essa oração juntamente comigo nessa noite. Amém, graças a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria de convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias no Evangelho de Mateus. Capítulo é o de número 8, o versículo é o de número 5. Evangelho de São Mateus, capítulo de número 8, verso de número 5. Glórias a Deus. Aleluia, glória a Deus. Glórias. Aquele que encontrou por sinal, dá um glória a Deus, um aleluia. Glorifica a Deus, para que Ele possa ver que você está presente nesse lugar, para Ele possa ouvir o teu clamor, a tua voz, que Ele possa ver que tem alguém na terra clamando, pedindo, intercedendo a visitação do Espírito Santo. Mateus capítulo 8, verso de número 5, está escrito assim: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou perto dele um centurião, rogando-lhe, dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Jesus lhes disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor,
não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu criado, faz isto, e ele o faz. E maravilhando-se Jesus, ouvindo isso, e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse-lhe Jesus ao centurião, vai, e como crestes, te seja feito. E àquela mesma hora o seu criado sarou. Glória a Deus. Estava lendo esse capítulo hoje, o capítulo 7, o capítulo 8. No capítulo 7, Jesus vem passeando ali por o mar da Galileia, vem fazendo milagres, vem curando surdos, vem curando leprosos, vem fazendo a sua obra maravilhosa, vem libertando aqueles cativos de demônios, vem dando ensinamentos sobre os dois caminhos, vem falando os seus ensinamentos, não só ensinamento, mas também demonstrando o seu poder e do que ele era capaz. E o que ele se admirou ao entrar em Cafarnaum, voltando da seu evangelismo missionário, voltando da sua obra, ele se admira da fé desse centurião. E eu questionando por quê, porque ao fui ver, porque se você bem observar, o centurião estava clamando por alguém, ele estava clamando pelo seu próximo, e quem era o próximo? Era o seu criado. Aqui nós já podemos ver que ele tinha compaixão com os seus empregados, que ele tinha um amor, que ele tinha prazer em ver os seus criados felizes, saudáveis. E ele vai juntar duas coisas aqui que dificilmente nós vemos em nosso meio, que ele vai juntar o amor com a fé. E eu lendo e meditando, e lá na epístola de São Tiago, lá ele vai dizer, no capítulo 4 ali, por ali, ele vai falar sobre as obras, ele vai dizer que a fé sem as obras, ela é morta. Aí eu disse, mas como é que esse homem teve tanta fé? Porque ele também era homem de autoridade, ele sabia, ele tinha seus criados, ele dava uma ordem, eles obedeciam, e ele, para provar que ele cria, ele também tinha que ter obras, porque senão a fé dele seria morta. Então ele vai ao encontro de Jesus e clama por aquele homem, mas Jesus quer ir até a casa dele, e diz assim, eu vou até a tua casa, porque lá eu vou dar saúde ao teu criado. Aí ele diz, tamanha era a fé, que ele diz, Senhor, não precisa ir na minha casa não, basta tu liberar uma palavra, porque se tu liberar uma palavra, o meu servo ficará curado. E quantos de nós, irmãos, não temos essa fé aqui, desse homem? Quantos de nós não, até temos, mas não colocamos em prática? Deixamos ela guardada. E esse homem aqui nos dá um exemplo, esse centurião aqui nos dá um exemplo de amor e fé. Que é o amor, é clamar pelo seu próximo, e a fé, e buscar Jesus. E ao encontro de Jesus, porque ele cria em Jesus. Ele ouvia falar, mas ele estava crendo naquilo que ele estava ouvindo. E muitos de nós hoje ouvimos, mas não cremos. Tiago vai dizer que muitos vê, mas não crê. Muitos têm fé, mas não têm obras. E esse homem aqui tinha fé, tinha obras e tinha amor. Como é que ele demonstra isso, irmão? Ele vai ao encontro de Jesus. Jesus vai olhar para ele com tamanha fé ele tinha, e vai ainda questionar os outros, dizendo no versículo de número 11, instruindo aos outros, mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus.
Ele vai questionar esses que diziam ser crente, que diziam ter fé, que diziam amar o próximo, mas ele está dizendo, olha, vai vir outros aí que têm mais fé do que vocês, porque eles não vão só falar, eles vão colocar ela em prática. Eles não vão só dizer eu creio, eles vão apalpar com clareza, eles vão colocar, vão expor aquilo que eles sentem ao meu respeito. Agora, muitos de vós que dizem ser os meus seguidores, não estão fazendo o que é para fazer, como esse homem está fazendo, clamando pelo próximo, colocando a sua fé em mim, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vemos, mas nós cremos que vai acontecer. Você lembra-se daquele homem lá de Marcos, que tinha o seu filho lunático, que Jesus perguntou a ele, tu crê? Ele disse assim, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. O Senhor vai dizer para ele, olha, tudo é possível ao que crê. Se tu creres, tu verás o teu filho liberto. Se tu creres, tu verás o milagre. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. E esse centurião aqui, ao crer, ao colocar a sua fé em prática, ao colocar as suas obras, juntamente com o amor, juntamente com a fé, juntamente com aquilo que ele cria, ele vai contemplar um milagre que ele não chegou nem em casa. Naquela mesma hora, o seu criado já havia ficado curado, porque o Senhor liberou a palavra, que seja conforme tu me pediste, que assim seja. E ele queria o quê? Ele queria a saúde do seu servo. E ao chegar em casa, ele pergunta para os seus criados, quando ele vê o seu criado lá, curado da sua enfermidade, não estava mais sendo atormentado, ele pergunta, a que horas aconteceu isso? Ele vai lembrar que foi na hora que ele estava clamando a Deus, na hora que ele estava falando com o Senhor. Muitas das vezes nós não recebemos o nosso milagre, nós não recebemos a nossa cura, nós não recebemos a nossa libertação, porque nós não falamos com Ele. Nós falamos para todos, menos para Ele, que é o que vai nos ajudar, que é o que vai fazer, que é o que vai nos libertar, nos curar, nos transformar, nos trazer paz e alegria. E o melhor, o seu Espírito Santo, para nos consolar, para nos fortalecer, para nos animar nas horas difíceis, para nos dar ânimo. O Espírito Santo, mas poucos queremos fazer isso que ele fez. Chegar até o Mestre, chegar até Jesus e contar tudo para ele. Nós achamos melhor ficar guardado aqui conosco, ou compartilhar com amigos, porque amigos nós só temos Jesus. Amigo que é amigo, nós só temos o Espírito Santo, porque é Ele que fala conosco, é Ele que nos consola, é Ele que nos ajuda nas dificuldades, é Ele que nos ajuda quando nós estamos ali passando por momentos difíceis, é Ele que nos dá estratégia. Os nossos amigos aqui na terra querem pisar no nosso pescoço, querem ver o nosso fim, querem ver a nossa derrota, mas o Espírito Santo não, diz assim, ei, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que vós ainda não sabeis. Irmãos, não tem coisa melhor do que nós clamarmos a Deus, porque Ele sabe o que é bom para nós. Os pensamentos dele são maiores e melhores do que aquilo que pensamos ou podemos imaginar. Nós é que somos egoístas e queremos resolver as coisas do nosso jeito. Mas se nós aprendermos a fazer como Daniel, que orava ao Senhor 3 vezes ao dia, tinha intimidade com Deus, tinha o seu lugar secreto, aí sim, nós iríamos compreender que não há nada melhor do que clamar a Deus, do que clamar ao Espírito Santo, de que ter aquele momento de comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Que eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Vamos nos colocar de pé, vamos adorar o Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia, Senhor. Você possa adorar o Senhor essa noite. Glória a Deus, aleluia.
Elevarei meus olhos para os montes, olharei, do Senhor virá o meu socorro. Me esconderei nas asas de Deus, teu amor é grande, sempre acolhe os seus. Quando o mal te tocar, ao meu Deus eu clamarei, e ajuda do céu vem. Nessa vida a luta é grande, mas eu não vou desistir. Sei que vou chegar até o fim. Seguirei, eu levarei a minha cruz. Se no caminho tropeçar, Deus vai me ajudar a me erguer. Ele tem nas mãos a força pra vencer. Não vou temer, vou caminhar. Deus vai me ajudar. Todos teus inimigos envergonhados serão quando lá na glória Deus te exaltar. Não dê ouvido, não, não, ao vil tentador que faz de tudo pra você parar. Levanta agora a tua voz, clame forte ao Senhor. Ele pode te livrar. Ele tem a solução, o domínio e o poder. Falta pouco pra você vencer. Seguirei, eu levarei a minha cruz. Se no caminho tropeçar, Deus vai me ajudar a me erguer. Ele tem nas mãos a força pra vencer. Não vou temer, vou caminhar. Deus vai me ajudar. Aleluia. Aplauda ao Senhor Jesus. Depois é tu. Depois é tu. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como no deserto isso vai passar. Por isso resistindo estou. E quando as minhas forças se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. E te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tempestades.
Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar pedras e pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como no deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando as minhas forças se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. E te adorar é o que sustenta-me de pé. E eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. E te adorar é o que sustenta-me de pé. E eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Agradeço a minha rica oportunidade. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. O meu Deus é o Deus do impossível. Jeová Jireh, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, que da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível, que liberta, encarcerados das prisões, faz da estéril mãe de filhos, restaura a alma do perdido e dilata o amor nos corações. Que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar. Andou sobre o mar e aos mudos fez falar, paralíticos e coxos fez andar.
Deus do impossível. É o mesmo hoje e sempre irá de ser. O meu Deus é o Deus do impossível e fará o impossível pra você e fará o impossível por você. Ele fará o impossível por você. Oh, glórias ao Senhor. Aleluia. Agradeço a minha rica oportunidade. Ok? Som. Glória a Deus. Salve da igreja com a parte do Senhor Jesus. Amém? Aqueles que trouxeram as vossas Bíblias, abram sua Bíblia comigo no livro de Esther, capítulo de número 4, versículo de número 14. Salve da igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus ou não tem glória a Deus hoje? Que bom que você veio essa noite, que bom que você está nesse lugar. Livro de Esther, capítulo de número 4, versículo único, versículo de número 14. Aqueles que encontraram como sinal, diga: eu vou morar no céu. Escrito está a palavra do Senhor. Porque se de tudo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Acréscimo de palavras da minha parte: chegastes até aqui. Senhor Deus eterno Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que há de fazer. Seja conosco, nos ensina, exorta, edifica, consola, estabelece a tua vontade. Que o teu nome seja glorificado no nome de Jesus. A igreja diz amém. Você pode aplaudir bem forte o nome do Senhor? Dando continuidade com o tema o Ministério das Mulheres. Eu, hoje pela tarde, no início da tarde, eram umas 12:30, eu estava procurando referência sobre o Ministério das Mulheres, pregação, alguma coisa, mas irmãos, cadê? Não tinha, não encontrei. Nossa,
falava de outras coisas, mas esse propósito que Deus colocar no nosso coração de direcionamento para as mulheres, não achei. Eu queria me basear, ver uma mulher pregando, aquela coisa toda, né, para que ninguém possa dizer, o pastor é machista, alguma coisa desse tipo. Não, irmãos, não, minhas irmãs, não. Mas enquanto eu estava fazendo algumas buscas, me deparei com esse versículo, me recordei automaticamente da história, e eu gostaria de dar continuidade sobre o ministério das mulheres. Nós sabemos que não existe, pelo menos não tem como, né, existir uma mãe perfeita ou uma mãe sem antes ser uma esposa. E não tem como ela ser uma esposa sem antes ser uma filha. Então o ministério da mulher, ela começa justamente pelas suas bases. Toda mulher, mãe que se preza, um dia ela já foi filha. E o ministério das mulheres, se o dos homens é delicado, os das mulheres também é delicado. Até porque, lembrando um pouco as ministrações passadas, principalmente da macharada, para não esquecer, nós temos a responsabilidade de nos entregar às nossas esposas, amá-las de uma tal maneira para que possa ser gerada uma confiança nelas, para que elas possam se submeter e se sujeitar. Não serem oprimidas, mas que seja algo espontâneo. Até porque, que não seja machista, isso que eu vou falar, mas segundo alguns levantamentos no pastoreio de 10 anos, eu vi relatos de mulheres que hoje são da fé, tanto que hoje as mulheres, mais uma vez, dão banho de lavada nos homens aqui na igreja. Hoje tem mais mulheres do que homens. E se você for olhar em qualquer outra igreja, vai ter mais mulheres do que homens. As mulheres sempre ganham nesse aspecto. E mediante o pastoreio, eu falo de mim, irmãos. O relato é de mulheres que têm problemas com seus esposos, ou ele pende a prostituição, o adultério, ou ele pende para a jogatina, para o vício, para o alcoolismo. E na ausência de uma figura masculina representada como Cristo em casa, a mulher fica com todas as responsabilidades naturais e espirituais. E é por isso que hoje as igrejas estão abarrotadas de mulheres, graças a Deus, porque o que de fato elas estão precisando, elas só vão encontrar em Deus, né? Mas o ministério é muito delicado, o ministério da mulher, porque tem que ser instruída de base. E como na terça-feira passada eu estava falando para a amada igreja sobre a Débora, profetisa e juíza em Israel, e ela já nasceu em um berço na qual ela foi educada, ensinada para aquilo. E o texto que eu estou trazendo hoje, a proposta que o Senhor está trazendo essa noite para as nossas vidas, para ministrar, é justamente isso. Israel tinha sido levado cativo no reino de Nabucodonosor. Rei Nabucodonosor passa, né? O reino dele passa, a Babilônia cai e os medos e persas assumem no reinado de Artaxerxes, tá bom? Para quem não sabe, é o rei Assuero, tá bom? É o mesmo, Artaxerxes e Assuero, ele é a mesma pessoa. Quem não sabia disso, levante a mão. Que o rei Artaxerxes e Assuero era a mesma pessoa. Não? Então, conhecimento para vós. É a mesma, rei Artaxerxes, rei Assuero, é a mesma pessoa. E Esté, Hadassah, Esté, ela vai nascer neste ambiente aqui, que os israelitas já tinham sido levados cativos para a Babilônia. Vem Artaxerxes, Assuero, vem e vence a Babilônia. Ele assume a responsabilidade, ele vai dar continuidade à história. Só que em seu reino ainda encontra-se quem? Escravos, o povo de Deus. Dentro desses escravos se encontra Mardoqueu ou Mardocai, depende da vossa tradução. É da família de Esté, né? Eles são parentes, ele acolhe a moça que tinha perdido pai e mãe e ele tem ela como filha. E olha só, eu tanto falo para a amada igreja que tanto o homem tem responsabilidades como a mulher. É tanto que quando você
começa a ler o livro de Esther, você vai entender que Mardoqueu, eu vou tratar nesse modo que é o mais popular, Mardoqueu, ele vai orientar, ele vai ensinar, ele vai ser pai e mãe da Hadassah, de Esther ao mesmo tempo. Ele vai assumir essa figura. E o que é que ele vai colocar? Bons ensinamentos, bons conselhos, para que ela fosse uma boa mulher. É tanto que você vai ver o desfecho da história, Mardoqueu, empurrando Esther para o lugar aonde ela merecia. O nome Esther significa estrela, tá bom? No original significa estrela. Estrela é quem? É que está em cima e que brilha, né? E nós vemos esse relato, nós entendemos que existe algo forte na Bíblia quando se trata de nomes. Os nomes era algo profético, na vida dos antigos, tá certo? O nome Esther, estrela, aquela que brilha, aquela que está em cima. Mas entenda uma coisa, Esther, ela está escrava. Esther, ela está vivenciando algo terrível, não tem pai, não tem mãe, só que um parente acolheu, Mardoqueu acolheu. E está ensinando o que para ela? Está ensinando o caminho na qual ela deve trilhar e prosseguir como uma judia, como uma adoradora de Deus, como uma mulher de Deus, como uma serva de Deus. Ele faz esse papel, coloca diante dela, ela de bom grado recebe e fica na obediência e submissão de Mardoqueu. Quando o tempo passa, Vasti, a rainha atual, ela vai fazer o que? Ela se exalta. Ela não quer se submeter, ela não quer se sujeitar. Eu quero que você aprenda isso. Ela não quer se submeter, ela não quer se sujeitar a um esposo que estava, para lá de Bagdá. Eu falo de Ataxerxes, Assuero. Estava fazendo festa, se engrandecendo. Estava com seus príncipes, estava com seus eleitos, né? A sua cúpula, a sua alta cúpula, o alto escalão ali dos medos e dos persas estavam presentes na festa de Assuero para mostrar as 127 províncias que ele tinha sobre a sua responsabilidade. E a Bíblia diz que ele já estava alegre quando ele manda chamar Vasti, e ela não vai. Ele queria mostrar a beleza dela, porque ela tinha mostrado a beleza do reino, e agora ele queria mostrar a beleza da sua esposa. Mas ela foi? Não, não foi. E para que ele não passasse vergonha, o que foi que ele fez? Botou ela para aquele lugar, né? Despediu a moça, mandou ela embora, e agora ele está livre, desimpedido, está disponível. Pensa aí, um rei, dono de 127 províncias, a maior potência bélica está sobre a sua responsabilidade, né? Um partidão, estava disponível. E então vai acontecer o quê? Vai acontecer uma eleição. Faz-se um reboliço no reino em busca de mulheres bonitas e formosas. E quem é que vai entrar? Esther, uma judia, bonita e formosa, gentil, meiga, bem educada, submissa, mulher de Deus e responsável. É o que vai entrar. É o que vai fazer a diferença. É o caráter de Esther, que foi forjado para quê? Para brilhar. Independente se a luz, se a estrela, ela vai iluminar todos, ou simplesmente vai ficar isolada. Tem dias que nós vemos várias estrelas. Tem dias que eu já cheguei a presenciar apenas uma estrela no céu, quando as nuvens estão cobrindo as demais. Só uma apareceu, eu guardei aquilo para mim. Olha onde é que eu estou usando agora. Enquanto as nuvens da vida apagam o brilho de algumas, Deus faz outras resplandecerem e aparecerem. Entregar uma palavra profética. Quem sabe a nuvem vai passar para ocultar, para o teu brilho resplandecer neste tempo. Se tem mulher aí, recebe, aplauda bem forte o nome do Senhor. Quero encurtar para ser fiel àquilo que está no meu coração, queimando no meu coração. Ela é eleita,
ela se torna a rainha Esther, uma judia, serva do Senhor, mas até o momento ela não tinha declarado a sua identidade. Ela não tinha declarado que ela era judia. Ela tinha ficado guardado em silêncio, até porque foi aconselhada mediante Mardoqueu a fazer tal sigilo religioso e nacional também, certo? Acontece que Amã, ele vai levantar uma perseguição contra Mardoqueu, contra os judeus. E o que é que acontece? O povo de Deus está prestes a morrer. O povo de Deus está prestes a morrer. Só que Esther, que foi bem ensinada, bem doutrinada, não tinha pai, não tinha mãe, mas foi um familiar que assumiu a responsabilidade. Fez o papel de pai, fez o papel de mãe. Acolheu, trouxe a menina e entregou o que de melhor ela precisava: a lei, as escrituras. O temor é o princípio da sabedoria. Temor a quem? Temor a Deus. É tanto que o texto na qual nós vamos ler, ela já é rainha, está muito bem, obrigado. Ele também estava muito bem, obrigado, até o inimigo utilizar Amã para poder perseguir o povo de Deus. Entenda algo: nós, o povo de Deus, sempre iremos ser perseguidos. Não existe um tempo sequer que a igreja não é perseguida. A igreja, enquanto estiver aqui em terra, ela será perseguida. A nossa fé será perseguida, a nossa fé será testada, a nossa fé será provada. E nós temos que nos posicionar como tais, ainda que seja mediante a nossa vida. Nós estamos numa série de mensagens com o tema sermos fiéis a Deus, mas no quesito de ser fiel a Deus engloba tudo que já foi ministrado. E hoje nós estamos falando sobre o ministério às mulheres. Amém? Nós devemos ser fiéis aqui em terra. Ela, como rainha, Amã levanta a perseguição contra o povo de Deus. Mardoqueu está com vestes de pano de saco, jogando cinza sobre a cabeça em sinal de luta, em sinal de humilhação. Esther não sabia o que estava acontecendo, manda o mensageiro, então ela entende o que está acontecendo, e é onde Mardoqueu vai falar algumas verdades para ela. Em primeiro lugar, ele vai dizer o seguinte: se você se calar agora, sabendo do que nós estamos passando, uma perseguição, que a nossa vida, você está no palácio, mas você é judia também, a nossa vida está em perigo, em risco. E ele vai trazer umas verdades chocantes, porque quando se está na bênção, nós sofremos um grande perigo. Eu falo ou não falo? Eu digo ou não digo? Só quem quer ouvir dá um glória a Deus. É a gente ficar, sossegado demais, é dar aquela relaxada, se acomodar. Nós temos que entender que enquanto estivermos aqui em terra, a gente tem que estar produzindo. Que no dia que parar de produzir, eu vou falar algo dos antigos mediante aos animais, vai ficar mufino. Vai ficar mufino, não vai prestar para nada, vai ficar ali vegetando. Você tendo toda uma vida para resplandecer a luz que há em ti, dada por Deus. Aí pessoas ficam ali, se omitindo, tem todo um brilho, tem todo o potencial, mas não bota para fora esse potencial em Deus. Eu quero trazer uma verdade para todas as mulheres, os irmãos também que estão aqui essa noite, que vocês têm brilho, que vocês têm potencial, que vocês têm um propósito, que vocês têm um chamado mediante o Senhor, e então você tem que botar para fora. Não é calado, não é sentado, mas você tem que se posicionar para poder receber o que? Do Senhor, as honras que o Senhor deve receber por intermédio do teu ministério aqui em terra. Ainda que seja uma estrela única, mas ela vai brilhar. Ainda que seja uma estrela única, mas tem que resplandecer aonde? Em primeiro lugar, a base sempre será o lar.
Sempre será o lar, irmãos. Sempre vai começar no lar. Esther só está no palácio. Por quê? Porque foi bem doutrinada dentro de casa. Porque fez os deveres domésticos. E ela está lá no palácio com um propósito. Com um propósito. E esse propósito aqui é colocado diante de Mardoqueu no versículo 14, na qual nós lemos juntos. Ele vai dizer: porque se você se calar neste tempo, se você for omissa nesse tempo, se você negligenciar o teu ministério, cuidado, Deus pode levantar outra ou outro e assumir o que é teu. É uma verdade que tem que ser dita. Tem que ser dita, principalmente na mulher cristã. Eu queria que todas as mulheres da igreja estivessem presentes hoje. Porque se você não cuidar do marido, outra vem e cuida. Estou mentindo? Se você não ficar bem apresentado para o teu marido, vem outra e se apresenta para ele. Se você não vigiar na terra, você perde a sua bênção, irmãs. E os irmãos do mesmo jeito. O que as mulheres comem, os homens comem também. Bebe também do mesmo jeito. Amém? Aqui é uma balança equilibrada. Glória a Deus. Olha o que Mardoqueu está dizendo. Ó, se você se calar, ele vai estar falando sobre omissão. Se você for omissa ao teu ministério, a posição privilegiada que Deus te colocou, Deus vai enviar livramento de outro lugar. Mas olha o que ele vai dizer: a casa vai perecer. Meu Deus, isso é forte. Olha as palavras do familiar: se te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai vai perecer. Quer dizer que quando a mulher se omite em seu ministério, a casa perece. Paga o preço, sim. Porque mulher é coluna, irmãos. E minhas irmãs, vocês são coluna dentro do lar. Na ausência do homem, as mulheres chegam junto e bem feito, e faz até melhor, se duvidar. Tem mulher que não sei se eu diga, não sei se eu falo. Acabou de, nem terminou o dia dos pais. Mas não tem o que falar, irmãos. A verdade, ela tem que ser dita. Tem muito macho que é frouxo na calça mesmo. Não é só porque tem aquele negócio que é homem, não. Tem que honrar as calças que veste. E tem que ser no dia a dia, fazendo, realizando, provendo e promovendo. E tem mulheres que na ausência do homem é pai e mãe ao mesmo tempo, é homem e mulher ao mesmo tempo. Cuida de menino, leva para o colégio, trabalha, lava roupa, faz comida, educa, disciplina, bota de castigo, mete a chibata porque merece, para corrigir a loucura do coração. E se vier um ladrão para dentro de casa, ela pega um pedaço de pau e ainda lapa nos lombos do ladrão. Mata rato, mata barata, pega a serpente, bota para fora de casa. Ainda vê o cão querendo se andar dentro de casa, ela bota o joelho no chão, abre jejum, faz consagração e bota o capeta para correr. Será que tem alguma mulher virtuosa desse jeito aqui essa noite? Se expresse, minhas irmãs. Estou falando de você no nome do Senhor Jesus. Vocês podem pelo menos aplaudir aí o Senhor porque Ele é bom. Vocês têm uma missão árdua. Eu disse que eu ia falar e entregar tudo que estava no meu coração. Eu posso, irmãos, entregar? Minhas irmãs, eu posso entregar? Sabe por que existe hoje eu sou homem, não deixei de ser velho. Aliás, deixei de ser novo. Hoje sou homem de 32 anos de idade. Mas eu só estou de pé diante de vocês por causa de minha mãe. Quem foi que me pariu? Minha mãe. Na ausência do meu pai trabalhando, quem foi que cuidou de mim? Minha mãe. Quem foi que me direcionou? Minha mãe. Quem me corrigiu? Minha mãe. Quem me disciplinou? Minha mãe. Quem me meteu a chibata? E muito, minha mãe. Meu pai nunca se expressou. É tanto que ele passou um período lá em casa e ele viu como eu corrijo o Abraão e até mesmo o Jonatas. Mesmo ele tendo a sua vida delicada, vou falar assim, a sua vida delicada, mas eu não posso deixar de corrigi-lo. Porque quando ele crescer, com certeza ele vai ser bem mais forte do que porque o Jojo é um Josão. Um menino de 5 anos que está maior do que o Abraão de 7. Quando crescer vai ser um Jojozão. Se ele puxar a família da minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs, quem ficar vivo se Jesus não voltar, nós vamos ver. Se ele puxar o lado da família da minha mãe, eu estou ferrado. Porque é 1,97,
é 1,93, é 2,1, 2,3, é os filhos dos gigantes. Se o Jojo continuar nessa pegada, ele vai ser uns 2 metros, 1,90, por aí. A família da minha mãe, os homens são tudo, ó, grandão. Os homenzarrão. Eita, faz tempo que eu não escuto essa palavra, homenzarrão. Me lembrei da minha vozinha, que descansa no Senhor. Por que eu estou de pé? Porque a minha mãe não foi omissa no seu ministério. A minha mãe, quando ela precisou, ela foi mãe. Ela foi pai e foi mãe. Pegou lição árdua. Nasci na casa das 7 mulheres. O único homem, uma mulher para falar da cultura do homem, do ciclo do homem, era complicado. Mas a minha mãe tentou, irmãos. Ela não foi omissa, ela tentou. Mas como ela não era homem, ela não poderia falar com propriedades, né? Propriedades. E eu não podia colocar uma responsabilidade, um peso, um fardo na minha mãe, sendo que ela, naquele tempo, falar de sexo era escândalo. Era algo. Alguém é desse tempo aqui? Que quando se falava desses assuntos, assustador. Hoje não, graças a Deus, hoje está bem mais familiarizado. Mas eu venho do término desse período. E eu queria tanto que continuasse, é tanto que eu tento ser. Meu pai passando esse período lá em casa, ele viu como eu corrijo o Jonatas o Abraão. Ele disse assim: meu filho, eu nunca fiz isso com você. E como ele estava no período caldo, eu não queria rebater. Mas veio lá, aqui, aí para vocês eu posso falar. Eu falo ou não falo? Dentro do meu coração eu não queria rebater ele. Fiquei calado na minha, fui omisso na hora, porque ele sofre de transtorno. E eu não queria cutucar a onça, né? Esticar a bala dele, cutucar a onça com vara curta. Aí, quer que eu guardei? Mas dentro de mim eu pensei o quê? Talvez, se o senhor tivesse feito isso, eu não teria feito o que eu fiz. Porque minha mãe tinha 2 meninas para cuidar e eu. Enquanto ela olhava para as meninas, eu aprontava. Ela não poderia estar em todo canto ao mesmo tempo. Então eu aproveitava, irmãos. Eu era só a graça e a misericórdia do Senhor. Mas por que eu estou de pé? Porque a minha mãe foi muito fiel ao seu ministério. E hoje ainda continua sendo para a glória de Deus. Esté foi doutrinado para isso. Mardoqueu chegou para ela e disse: se você se calar, socorro e livramento vai vir, porque Deus cuida do seu povo. Mas eu quero falar hoje sobre a omissão, sobre a omissão de responsabilidade, sobre a omissão de responsabilidades assumidas. O que é omissão? É você deixar de fazer aquilo que é para você fazer. Existem coisas, responsabilidades que eu assumi, que eu dei palavra, e eu tenho que cumprir até o final. Ela estava numa posição privilegiada para poder falar com o rei, para que pudesse ser gerado por intermédio dela livramento. Isso ela sabia. E Mardoqueu vai falar o quê? Foi para isso. E ele vai dar uma cutucada: ó, tu está na bênção, tu está na prosperidade, tu está no palácio, deixou de ser escrava, agora é rainha, é da realeza. Aquelas misérias que tu passou comigo, as fome, né? Tu não passa mais, hoje tu tem para dar e ainda sobra muito. É rainha. Se duvidar, o rei dá metade do reino ou o reino todo para você. Porque ela era bonita, fisionomia, mas era delicada, sabia se expressar, era submissa. É tanto que se você atentar na forma que ela vai agir mediante ao rei, você faz um levantamento de como era o jeito da rainha Esther. É tanto que ela encantou todos no popular brasileiro. Ela chamou para si. É tanto que Vasti ela some, não se compara com o brilho de uma mulher de Deus. As trevas podem ter os seus domínios, mas quando se apresenta a verdadeira mulher de Deus, a treva ela some, porque o que sempre prevalece é a luz. O que sempre tem que prevalecer é a luz, irmãos.
Vasti não foi submissa, perdeu a bênção. Perdeu a bênção. Perdeu o reino, perdeu fazer parte da realeza, continuar na história, bem na fita, mas o relato dela é triste. Porque ela não se sujeitou, ela não se submeteu. Era só ela chegar, aparecer, bora, pode ver, mostra aqui, o que é bonito tem que ser mostrado. Era só um desfilezinho assim, quem sabe ela vinha e pronto. Algo simples. Porque eu resolvi ensinar nessa proporção? Porque existem coisas simples que a gente coloca, a gente faz um cenário da Terceira Guerra Mundial. Coisas simples. Eu costumo dizer que tem gente que faz tempestade no copinho de Santa Ceia. O menorzinho que tem. Coisa simples, era só chegar, tudo bem, meu amor, que tal? Agora, eu vou lhe trocar de roupa, um biquinizinho, fio dental, você quer babar mesmo? Então, mostra. É bonito, tem que ser mostrado mesmo, mas aqui é tudo teu. Tudo vai ficar babando, mas lá no quarto quem me pega é você. Se ela fosse de bem com a vida. Se ela fosse de bem com a vida, se você vê no conto de casal, você se escandaliza então. Existem esse tipo de pessoas, pessoas bem resolvidas, que sabem aproveitar as oportunidades. Existem pessoas que perdem as oportunidades de brilhar, ficar bem na fita e fazer parte da história. Ela não fez, perdeu. Quem aparece, quem ganha? Esther. E quando vai chegar o momento dela, a vez dela, ela faz e faz bem feito. Bota o povo para jejuar, vou jejuar também, minha serva também, mulher de Deus. Eu não vou me calar não. Eu vou me humilhar diante do Senhor. Porque a mulher de Deus de fato é aquela que não é omissa ao seu ministério. E qual era a responsabilidade que estava vindo sobre os ombros dela? Era livrar a nação inteira. Era uma missão árdua e pesada. Era uma missão árdua e pesada. Irmãos, minhas irmãs, eu quero dizer que a missão que estão sobre os seus ombros é pesada demais. Porque vocês, sabendo ou não, você pode ter gerado no seu ventre um pastor para amanhã, uma pastora de amanhã, o presidente da república daqui a 20, 30, 40 anos, um delegado da polícia federal, um deputado federal, um senador, um magistrado, um advogado, um juiz. Você não sabe o que você gerou no teu ventre. E a responsabilidade está sobre vós em quê? Ensinar, em cuidar, em disciplinar, em botar um caminho plano, mas com a tendência de elevação, sempre subir para o encontro de Deus, para brilhar e que tudo seja para a glória de Deus. Vocês não podem se calar, porque quando a mãe se cala, e eu acrescento os pais, quando os pais se calam, o mundo fala o que não deve, ensina o que não deve, mostra o que não deve, faz acontecer o que não é para acontecer. Por isso que nós estamos do jeito que estamos. Porque tanto o ministério do homem como o ministério da mulher está omisso. Pessoas estão se omitindo, estão se privando no seu mundinho. E qual é esse mundinho hoje? Mídias sociais. Está matando, lascando com tudo. Fica preso no mundo virtual, esquece do natural e o espiritual. Esse eu nem menciono. Uma pessoa, presta atenção, vai nos influencers digital. Você vê lá os vídeos, as coisas mais melhores do mundo, aquela coisa, chega na casa. Eu fui uma vez numa casa fazer uma entrega numa influenciadora. No meio da comunidade, no meio do quente, no meio do vixe. E eu olhei as estruturas. E eu, nossa. Tem pessoas que só quer aparecer, mas não cuida do interior. Só cuida do externo, não cuida do interno. E eu escandalizei com aquilo. E como é que alguém segue uma pessoa dessa? Como é que o pessoal para ver uma pessoa dessa?
Não dá não. E fica nesse mundo virtual, fica no mundo, não, porque eu tenho que postar, porque eu tenho que isso. Esses dias, Fortal acontecendo, eu carreguei uma mulher influenciadora que veio lá do Sei das Contas, não quero nem saber onde é que ela veio. E meu senhor está apressado, não sei o que. E eu, não vou ganhar multinha. Vou fazer o melhor que eu posso para que a nossa segurança não seja comprometida. Mas eu falei bem educado, bem, sabe que agora eu tô alterado aqui, mas na hora eu falei bem, fiquei bem na fita, porque quando você sabe se expressar, você ganha pontos. Eu vou fazer o melhor, mas que a nossa segurança não seja comprometida. E fui. E ela cantando, falando com o povo, eu olhei assim, ó. Meu Deus. A vida em função do povo, de se mostrar aquela coisa, e às vezes a gente esquece de cuidar de casa. Eu não estou falando que ela não cuida, eu não estou falando disso, eu não estou falando que ela não cuida. Mas é um relato, as pessoas ficam cegas, mediante. Não, porque eu tenho que postar de tal hora. Às vezes eu esqueço de comer, às vezes eu esqueço disso, às vezes eu esqueço daquilo. E vai morrer. Porque quem não come, uma anemia, uma coisa, o pessoal da área da medicina aqui sabe muito bem. Quando não cuida do corpo, a tendência é enfermar. E aí? Se você não cuidar bem no templo morado do Espírito Santo, como é que vai ser? Nós temos que ser fiéis no ministério. Se eu sou homem, ministério de homem. Se é você mulher, cuide do seu ministério de mulher. Tem muitos atalhos que aparecem, tem muitos caminhos que aparecem. Cuidado com o virtual. Essa realidade pode ser, eu falo, fatal. É uma realidade que pode ser fatal. Pode arruinar a carreira, arruinar a família, arruinar ministério. Muitos estão caindo por causa disso. Tenham cuidado com o universo paralelo, o mundo digital. Tenham cuidado, porque Deus tinha colocado Esther num lugar privilegiado, com uma missão, com um propósito. Se ela não fizesse, ela iria pagar Você sabia que hoje você pode estar pagando o preço, porque talvez lá atrás você foi omisso no teu ministério? Hoje filho dá problema demasiadamente porque você pode ter sido omisso, os homens, no seu ministério. Não, deixa o bichinho nada. Se for, mete chibata. A vara da disciplina ainda corrige loucura do coração. Minha mãe me corrigiu quando foi preciso, eu nem morri. E quando eu chego perto dela, e quando eu vejo ela corrigindo o meu filho, que é o neto dela, os netos e as netas, eu disse assim, mãe, me corrige também. Pega um pedaço de pau aí, taca em mim aqui. E ela, menino, ela disse assim, é porque deu certo, mãe. Eu falo com gratidão, mãe, deu certo. Na época eu não entendia, eu ficava revoltado e esculhambava, mas hoje eu estou lhe agradecendo, deu certo. Bate aqui em mim também. Ela, menina, deixa disso. Pergunte a ela, meus irmãos, minhas irmãs. Estou sendo sincero. Estou sendo sincero com vocês. Não sejam omissas no ministério. Se é para cuidar do homem, cuidem do homem. Se é para cuidar dos filhos, cuida com excelência. Deixa perto da mesa de som, por favor. Cuidem. É o nome do Senhor Jesus. Foi para aquele momento. Foi para aquele momento que ela... Foi pelo momento decisivo e crucial na história de Israel que ela nasceu. Eu estou aqui falando para vocês. Foi para um momento crucial, decisivo que você nasceu. Você não sabe o que vai ser o teu filho e a tua filha. Você não sabe o que vai acontecer daqui a 5, 10 anos. Grande reviravolta pode acontecer, pastor. Eu não fiz nada, eu fui omissa até hoje. Mas a partir de hoje você pode deixar de ser omissa e fazer o que é para você fazer.
Eu costumo dizer, enquanto a vida há uma esperança, há uma oportunidade. Agora você não pode parar, você tem que produzir. Tem que produzir. E ela vai, ora, se consagra, jejua, todo mundo jejua, 3 dias depois vai, e o mistério acontece, o grande livramento acontece. O povo de Deus, que era para morrer, agora vai o quê? Subjugar os inimigos. Eles vão matar os perseguidores, aqueles que queriam ver eles mortos. A forca que era para Mardoqueu, voltou-se para quem fez. Aquele ditado, o feitiço voltou-se contra o feiticeiro. Mas por que o feitiço voltou contra o feiticeiro? Porque Esté não foi omissa ao seu ministério. Ela tinha um ministério natural? Tinha. Mas ela também tinha um espiritual. Ela não só era rainha dos medos e dos persas, era dos judeus também. E pendia mais para o lado dos judeus, porque ela era uma judia. Era uma serva do Senhor. E ela fez o quê? Fez o seu papel. Vou chegar para o meu esposo, vou conversar com ele, vou falar da realidade, mas eu sei que ele tem um coração duro, já fez o que fez com Vasti, a que me antecedeu, que perdeu a bênção. Hoje eu estou aqui na bênção, porque aquela mulher perdeu um grande homem que ele é, o maior, o mais importante da época. A mulher perdeu, agora eu cheguei junto, agora eu estou aqui na parada, vou cuidar, vou fazer o que tem que ser feito. Mas só que só vou fazer o que tem que ser feito mediante a ordem de Deus. Então vou fazer o que? Se consagra e santifica. Ela fez isso para falar com ele. Ela orou, se consagrou, botou todo o povo para orar e se consagraram durante 3 dias, irmão. Jejum pleno, completo, para que ela se apresentasse para o rei, para que o rei fosse favorável. Ela vai, chega com humildade, se inclina, e se o rei não estendesse o cetro, era morte na certa. E ele olha para ela, e fazia tempo que ele não procurava ela, fazia tempo que ele não dava uma visitadinha nela, fazia tempo que ele não chegava junto. Mas ela ousou e foi lá como uma mulher de Deus, como uma serva, como uma amiga, como uma conselheira, como a sua esposa. E quando ele viu, obviamente que ele estendeu o cetro, porque ela não era uma mulher normal, era uma mulher fiel no seu ministério. E quando se encontra um homem ou mulher que é fiel nos ministérios, tem Deus por detrás da história, que vai preparando todo o cenário para que o teu brilho vá, se explanda e alcance, liberte, sare, cure, salve outras vidas também. Não sejam omissos ao ministério. Pastor, eu não sei o que fazer, eu não nasci numa casa cristã, eu tenho um pouco tempo de fé, mas nós estamos aqui para isso, para direcionar. Nós estamos aqui, os líderes, os obreiros, os diáconos da casa do Senhor, os pastores da casa, nós estamos aqui para orientar. É essa a nossa função, orientar, para ir para o céu, orientar, para viver bem aqui em terra, orientar, para você ser fiel no seu ministério. Estamos aqui para orientar. Não estamos aqui para levar o teu dinheiro. Não estamos aqui para usar de coisas que utilizam por aí. Não, nós temos um compromisso de conduzir o povo para o céu, mas ter uma boa qualidade de vida no caráter aprovado aqui em terra. É o que nós lutamos. Pastor, o senhor é falho? Sou falho. Mas eu estou tentando, irmãos, ser fiel. Eu não sou o santarrão, não. Não sou perfeito não, só teve Jesus que foi perfeito. Mas eu quero ser perfeito. Eu quero. E eu erro mais do que eu acerto. Mas eu não paro. Se eu caio, eu levanto. Se eu erro, eu peço perdão a Deus. E se eu ofendi, eu peço perdão a quem eu tenho ofendido. Mas eu estou tentando. É difícil? Demais. Mas eu não posso parar. Eu aconselho a amada igreja também, vocês também não podem parar, irmãs. Vocês são testemunhas. A gente já teve o ministério dos homens, foi chibata no ombro dos homens, mas a verdade tem que ser dita para vocês mulheres também. Eu falei de mim porque eu sou um espelho da educação que a minha mãe deu.
Eu sou um espelho da minha mãe. Quem sabe teus filhos sejam um reflexo de vocês dentro do lar. Eu converso com a minha esposa, que eu quero concluir. Eu converso com ela e eu digo assim: filha, que Deus para sempre nos conserve desse jeito, para que quando o Abraão e o Jonatas crescer, eles olhem para você e digam assim: mamãe, eu quero casar com uma mulher que nem a senhora. Eu não tenho filho, eu estou nos projetos ainda. Se Deus abençoa a minha Marianinha, só tem mais uma bala na agulha, mas eu não vou usar agora. Quero esperar o Jonatas crescer um pouquinho mais. O Jonatas precisa de muita atenção. E no momento eu estou até bem satisfeito, porque os dois estão dando trabalho até demais. E mais um seria mais responsabilidade. Mas eu falo na seguinte proporção. É o que eu converso com a minha esposa. Eu fico dizendo: um dia que eu tiver uma filha, ou se eu tivesse uma filha, eu quero continuar sendo quem eu sou, para que ela possa chegar para mim um dia e dizer assim: papai, eu quero casar com um homem que nem o senhor. Porque nós precisamos ser o exemplo dentro de casa, de fé e de prática. Amém, irmãos? Nós temos que ser o exemplo. Nós temos que ser esse exemplo. Lembra dos cultos passados que eu disse que um filho de um grande pastor diz: eu não quero ter relacionamento com Deus, porque esse Deus roubou meu pai de mim. Esqueceu do ministério do lar e se empenhou, tudo bem. O ministério prosperou, e a família minguou. Então temos que caminhar com equilíbrio. Temos que caminhar com equilíbrio. Nós temos que cuidar de casa, mas também temos que cuidar da igreja. Nós temos que cuidar do ministério da família, mas temos que cuidar também do ministério do templo. Amém? Nós temos que nos organizar. E nós só podemos organizar quando nós entendemos a ordem das prioridades e assumindo sempre as responsabilidades. Foi para este tempo aqui. Quantas mães temos aqui essa noite? Quantas jovens querem ser mãe um dia? Levante a mão. Você não sabe o que você vai gerar. Mas se você continuar, perseverar assim na presença do Senhor, quem sabe seja uma Esther da vida. Alguém que Deus vai utilizar para fazer a diferença. Mas você não pode se calar. Você tem que falar. Se você se calar, neste tempo, socorro e livramento virá de outro lugar. Se você for omisso ao teu ministério como Vasti foi, cuidado, Deus pode enviar uma radaça. E quem tem ouvidos, ouça. Minhas irmãs, não fiquem ofendidos com seu pastor. Tenha misericórdia, tenha paciência de mim. Vou precisar aqui de um cordão de isolamento na hora de eu sair da igreja hoje. É tudo para a glória de Deus. Receba com carinho essas mensagens. É porque a responsabilidade que está sobre os vossos ombros é muito grande. Tem que cuidar do esposo, tem que cuidar dos filhos. Os filhos vão crescer, vão se tornar homens, vão se tornar mulheres. E tem que ser homens e mulheres de Deus. E vocês também têm que ser mulheres de Deus. Vocês entendem que a responsabilidade que está sobre vocês é muito grande. Vocês são as que geram. Pai não é o que faz, pai é o que cuida. É ou não é? Tem gente que só fabrica, mas tem outros que cuidam. E o pai verdadeiro é aquele que cuida. E quando não tem nenhum nem a, tem a mãe. O pai ele pode aprontar e sumir. Eu falei isso no domingo, ele pode sumir. Mas a mãe não, tem que ficar. Porque ela sabe que é responsabilidade dela. Ela sabe que aquela criança pode ficar desamparada. Ela sabe.
a responsabilidade ela tem que ser mútua, assumida de ambos os lados, tanto de homens como mulheres. Mas na ausência de um, seja os dois. Porque a força que você precisa, a capacitação que você precisa para a demanda de responsabilidades, mediante o período de crescimento dos filhos e filhas, Deus vai dar essa graça que você precisa. E sempre seja um exemplo. Sempre seja esse exemplo. Filhas que estão aqui, sejam obedientes aos pais e às mães. Porque um dia vocês vão crescer, vocês vão casar e vocês vão entender o que eu estou falando hoje. Vocês vão ser mães. E pense no que você pode estar plantando hoje, você pode colher amanhã. Então o conselho que eu dou é que não existe uma mãe sem antes ela ser esposa, não existe esposa sem antes ela ser uma filha. É o ciclo natural da vida e da história. É o ciclo natural. E nós não podemos quebrar esse ciclo, até porque nós temos Deus. Vocês sejam filhas abençoadas, obedientes. Procurem em Deus fazer a boa escolha. Não se apressem. Não se apressem. E eu vou falar algo. Se for para escolher mal, é melhor não escolher. Vou repetir. Se for para escolher mal, não escolha. Se você tiver dúvida, é melhor deixar passar. Porque é melhor uma mulher sozinha do que mal acompanhada. Eu posso falar para encerrar? Isso foi ontem. Ontem eu trabalhei. Ontem. Isso foi ontem. Ontem que eu ouvi, eu fiquei com a máscara e eu dirigindo. Nossa. Uma senhora já. Ela disse assim: eu tô conversando com a outra. Tô há 7 anos. Você sabe que eu escuto tudo. E o que convém eu compartilho com vocês, para o nosso aprendizado e meditação. Não é o pastor que é fofoqueiro não, tá, irmãos? É que eu utilizo da oportunidade para que a gente não caia. É melhor aprender com os erros dos outros do que aprender com os nossos erros. É ou não é? 7 anos estou livre. Estou sozinha e estou muito bem. E ela disse, porque quando eu estava com fulano de tal, ele fazia confusão por qualquer coisa. E a última que ele fez foi porque eu tinha feito a comida, ia trabalhar e o miserável não botou a comida no prato para comer. Esperou eu chegar, ficou com fome o dia inteiro, esperou eu chegar, porque ele disse que só comia se eu botasse a comida dele. Ele só comia se eu botasse a comida dele. E ele sempre reclamava de tudo. Sabe o que foi que aconteceu? Numa dessas daí, ela rebateu. E o que foi que ele fez? Puxou o fio da geladeira, deu uma surra nela de fio, pegou os ovos, quebrou na cara dela, pegou a casca do ovo, rasgou ela. E quando ela foi dormir com o filhinho dela, ele foi o quê? Pegou um balde e jogou nela, de água. Ela disse assim, a melhor escolha que eu fiz foi ter deixado. Você sabe que isso que eu estou falando aparece todo dia no jornal, né? Você sabe que isso que eu estou falando aparece todo dia no jornal. Aparece ou não aparece? Mas eu ouvi da boca da própria pessoa. E eu, misericórdia. E a outra dizendo lá, todo homem é igual, todo homem é igual. E eu estava quase me revoltando dentro do carro. Não podia falar nada, que eu sou mudo e surdo. E cego também. Não posso falar, né? Eu fiquei. E a mulher, não. É só tu que não acertou nas escolhas. Eu fala mais. Deixa Deus usar a boca dessa mulher. Porque tem gente que já dá indício quem é que ele vai ser. Aí você vai escolher uma pessoa que vai trazer prejuízo para você? Só se você for burra, me perdoa a força da expressão. Tem gente que já mostra. Jovens, namoro não é para se atracar com a língua não. É para você ser uma detetive. Você fazer de tudo para mexer com a personalidade daquela pessoa. E eu estou preparando essa mensagem aqui. Não dá para falar agora não. Tem que segurar mais. Tem que segurar mais, porque senão eu vou soltar uma mensagem forte. Está sendo preparada.
Mas quando você pressiona no namoro, você vai ter um relato de quem ele vai ser depois do casamento. Porque o pessoal se ilude, beijinho, namoro, aquela coisa, cineminha e tal. Quando casa, isso acaba. Me perdoe a realidade. Isso só dura algum tempo. Depois cai na mesmice, é um pro lado, outro pro outro e já foi. Aquilo era só H para te conquistar e tirar de você aquilo que, né? Não vou nem dar continuidade. Já era. Aí depois aparece o bruto, o ignorante. Por quê? Você ficou iludida. Você caiu no conto do vigário do Dom Juan. Lhe iludiu com beijinho, com palavras, com isso, com aquilo. Besta, trouxa. Não fez teu dever de casa. Agora vai comendo enquanto arroz seca. Verdade tem que ser dita. Não podemos negligenciar o ministério. A responsabilidade está sobre os seus ombros, é grande demais. Você não pode errar nas escolhas. Namoro não é para estar se entregando, não. É para ele se entregar. Como? De fato que ele é. Mexe com ele. Conversa com a mãe dele, vê como é que ela é. Vê como é que ele é. Se ele for um bom filho, ele pode ser um bom esposo. Ele pode ser pode ser um bom pai. Agora, se não for, meus irmãos, pelo amor de Deus, o povo que gosta de sofrer é o povo de Deus. Não, pastor, ele não é crente não, mas eu creio, eu também creio que daqui a algum tempo você vai se desviar. Verdade tem que ser dita. Estou falando algo que eu não devo? Aí as meninas vai querer dormir, perde o que era para perder antes do tempo. Aí depois que leva um chute na poupança, aí quer se cortar, quer puxar a corda no pescoço, tomar chumbinho, fazer cena nas mídias sociais. Me perdoe, merece um monte de pé. E pai e mãe também merece. O pai e a mãe dessa pessoa também merece. Merece, irmãos, merece. O mundo está acabado desse jeito porque estão sendo omissos no ministério. Ministério da família, ministério do lar. E se você não tomar se você não souber escolher nessas eleições, essas eleições vai ser um divisor de água no país. Se você não escolher bem os seus candidatos, a gente vai estar ferrado mais ainda amanhã. Nós estamos não dá para falar. Mas saiba escolher. Saiba escolher. Os obreiros da casa, recolhimento de dízimos e ofertas. Coloque o seu dízimo e oferta na mão. Você tem que saber escolher. Nós estamos nos extremos hoje na política brasileira. Uma escolha errada, muita gente vai pagar o preço. Então saiba escolher os seus candidatos. Os deputados, senadores, governadores, presidente. Sabe escolher. Sabe escolher. Sabe escolher os namorados. Me perdoa a força da expressão. Tanta menina bonita que é bonita, mas que não se dá valor. Me perdoa a força da expressão. Vai se relacionar com vagabundo. Às vezes eu fiquei escandalizado. Ontem eu peguei uma moça muito bonita numa área nobre. Levei puxando o queijo da favela. Lá veio um cara todo coisado. Meu Deus do céu. Aí depois uma moça dessa chega toda roxa, com bucha, aquela coisa toda, não sabe por quê. Os obreiros da casa, adianta para eu largar logo esse microfone. Hoje eu tô parecendo uma arara. Falando pelos cotovelos. Aqueles periquitos na areia quente, né? Só piano. Mas alguém tem que falar, meus irmãos. E a verdade ela tem que ser dita por alguém. A responsabilidade que está sobre os vossos ombros é grande demais. Se a dos homens eu afirmo, mediante ao cenário brasileiro, a das mulheres é bem maior. Porque é vocês que tocam o barco para frente. É vocês que tocam o barco para frente. Seu Deus eterno Pai, colocamos diante de seus dízimos as ofertas que servem para manutenção na tua obra aqui em terra.
Repreende o migrador, devorador, cortador, destruidor, prejuízo. Abre portas onde não há portas. Estabelece a bênção, o milagre e a vitória. E a igreja que crê diz amém. Fique de pé em nome de Jesus. Aproveitando que você está de pé, já está meio caminho andado. Existe alguém essa noite que gostaria de se reconciliar? Você faz só jogar a mãozinha para o lado. Existe alguém que gostaria de se reconciliar? Temos uma vida, será que teremos uma segunda vida hoje para Jesus? Irmãs, eu vou intensificar esse apelo. Intensificar. É um segundo apelo. E eu não vou pedir para você levantar as mãos não. Porque o ministério das mulheres, vocês não têm que prestar de contas para mim. O ministério de vocês prestam de contas e vão prestar de contas com Deus. Mas se existe no meio de nós alguma mulher que tem negligenciado, sido omissa no seu ministério, por favor, enquanto eu estiver fazendo essa oração, eu gostaria que vocês fizessem uma oração para com Deus também, dizendo: Senhor, me perdoe, tenho sido omisso. É para eu estar na luta, é para eu estar brilhando e não estou fazendo isso. Estou com o interruptor desligado, sendo que o Senhor já deu a força, a energia, a alimentação que eu preciso. Mas falta você, né? Só ligar o botão. Falta só ligar o botão, porque todas as ferramentas Deus já entregou. Não seja omissão no ministério. Não seja omissão no ministério da mulher. E é com todo carinho. Eu estou aqui falando, mas Deus sabe como está o meu coração. Deus sabe. Eu queria que essa mensagem aí fizesse uma reviravolta por aí, para alcançasse mulheres e mulheres e mulheres. Mas aí, o importante é que você veio e que você recebeu essa mensagem. Para a glória de Deus. Seja uma boa filha, seja uma boa esposa, seja uma boa mãe. Mas antes de tudo, seja uma grande mulher de Deus. Tome cuidado com as suas escolhas. Não se entregue para qualquer um. Não caia no papo de qualquer um. Não se deite com qualquer um. Não vá para o motel com qualquer um. Não tecle com qualquer um. Não adicione qualquer um. Se dê valor, se valorize. Se você não fizer isso, ninguém vai te valorizar. Só vão querer aquilo que você tem para dar. E você sabe o que é que eu estou falando. Mulher de verdade, ela sabe se comportar. Ela sabe da sua capacidade. Você não precisa se entregar para um e para outro. Não precisa disso não. Você precisa de Deus na sua vida. Você precisa daquilo que o Espírito Santo tem a entregar. E Ele só vai entregar se você começar a buscar, assim como você busca as coisas naturais. Eita! Mas essa noite o Senhor coloca a oportunidade para vós. Fechar os olhos no nome de Jesus. Faça a sua oração com Deus e diga: Senhor, me perdoe. Faça a sua oração se você é daquelas que se encaixaram nessa qualidade. Deus te deu uma voz, Deus te deu uma graça, Deus te deu um dom, Deus te deu um talento. Deus te posicionou, Deus te direcionou. Não perca. Não faça como Vasti, não perca. Esse tempo é para você brilhar. Deus te fez para você brilhar, então brilhe. E que o teu brilho seja para a glória de Deus. Senhor Deus eterno Pai, perdoa minha irmã, que essa noite se reconcilia com Deus e com a igreja. Perdoa, Senhor. Autentica o seu nome no livro da vida. Paga do livro da culpa. E aquelas que estão falando com o Senhor, mediante a omissão, a negligência ministerial das mulheres, no ministério do lar, da família, meu Senhor, em todos os âmbitos, das áreas que englobam o ministério das mulheres, aquelas que estão falando com o Senhor, tem de misericórdia, perdoa e coloca uma nova oportunidade, e que elas possam tomar de posse da vitória, de tudo aquilo que o Senhor tem para com as vidas delas, e que elas possam ligar o interruptor, e que elas possam começar a brilhar, e que o brilho seja para a glória do teu santo nome. Concede sabedoria para cada mulher aqui essa noite, desde
as filhas, as esposas e as mães, que ambas sejam todas mulheres de Deus, que todas sejam fiéis ao seu ministério, que todas sejam mulheres honradas, que todas saibam escolher, que todas tenham maturidade, que o teu Espírito Santo possa conceder essa graça para a vida das mulheres, para que elas possam cuidar dos homens, direcioná-los, cuidar dos filhos e direcioná-los, filhos e filhas, e que tudo seja para a glória do teu santo nome, que possam ser, meu Senhor, como uma flecha dentro de um arco, na mão de um valente. Ele aponta o alvo, direciona, ele solta a flecha e a flecha vai. Que assim seja, meu Senhor, nas nossas vidas, mediante ao nosso ministério, que ele possa ir longe, alcançar o alvo, o propósito, o objetivo, e que tenha festa para a glória do teu santo nome. Perdoa em massa, meu Senhor, essa noite. Tem misericórdia das nossas vidas. Acampe os teus anjos ao nosso redor, livrando homens sanguinários, acidentes, assaltos, sequestros, epidemias, dos prejuízos do homem e da mulher que não tem do teu Santo Espírito, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e infinito amor de Deus nosso Pai, a comunhão, as consolações, os dons, o fruto, o fogo e todas as dádivas, o Espírito Santo de Deus repouse sobre a amada igreja, a igreja que recebe diz até sexta-feira. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Vai na santa paz.